Fala comigo, pessoal. Sou o Danilo Dias, já estou aqui de novo para te falar sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai se aproximando a reta decisiva, a reta final. Faltam apenas 3 jogos e os times fazendo contas, né? E eu separei alguns jogos do que chama atenção para essa próxima rodada. Vamos a eles? Primeiro, Atlético contra a equipe do Ferroviária. Atlético 37 pontos, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ferroviária 40 pontos, o primeiro time fora dessa zona. São João del Rei é o estádio, a cidade, aonde o Atlético vai mandar o seu jogo contra a Ferroviária. Jogo importantíssimo, jogo fundamental para as duas equipes. O empate favorece a Ferrinha, que mantém 3 pontos de avanço para o Atlético, e uma vitória, caso do time mandante, chega e aproxima e traz a Ferroviária, que depois tem calendário difícil, hein? A Ferroviária tem confrontos complicados, recebe o CAP na penúltima rodada, 37ª, e depois ainda vai fora na última rodada. A situação da Ferrinha não tá nada fácil aí nesses 3 jogos aí, e eu vejo que ela é um forte candidato ao rebaixamento aí, pelos confrontos que ela tem pela frente. Botafogo e Amazonas também chamam a atenção. O time do Botafogo vem numa reação que ninguém está observando, mas nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. O time colecionou aí triunfos, são 9 de 15 pontos conseguidos, já lhe fez sair dessa zona de rebaixamento. Enfrenta o Amazonas, que é um time que está tudo caminhando para rebaixar. O Amazonas, se for derrotado lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, já vai ser rebaixado matematicamente da 2ª para a 3ª divisão. Então esse jogo é chave para a equipe do Botafogo, que depois pode seguir os seus 2 próximos compromissos, já sabendo que 2 de 4 vagas vão estar ocupadas com o Botafogo, com o Amazonas, que vai ser derrotado pelo Botafogo, que ao meu ver vai acontecer isso, e também a equipe do Paysandu, que já lá está. E por falar em Paysandu, o torcedor paraense, principalmente do time bicolor, está muito triste e agora resta secar o seu rival, o Clube do Remo, para que ele não consiga o acesso. E de quebra vai receber o líder, Coritiba. Ao meu ver, o Coritiba é favorito, venceu o Volta Redonda fora de casa, empatou com o CRB, vai buscar um triunfo contra o time que tem só 5 vitórias no campeonato, foi o primeiro time já a ser rebaixado e tem compromisso ano que vem já na Série C. Então o Coxa vai ser favorito, mesmo muitas pessoas falando, vai ter mala branca, pro Paysandu, vai ter incentivo, pode ter o que for, não vejo o time tecnicamente conseguindo competir com o time do Moser, que conhece essa Série B e não vai facilitar nessa antepenúltima rodada e já vai trazer pro Couto Pereira na próxima semana o seu próximo compromisso dentro de casa contra o Atlético, inclusive, para fazer o jogo do acesso perante o seu torcedor, perante mais de 30, 40 mil pessoas lá no Couto. Outro jogo que chama a atenção será Cuiabá e Goiás, já na abertura da rodada, 36, lá na Arena Pantanal. Cuiabá, que junto com Vila Nova e Avaí já não almejam nem o acesso e muito menos o risco de queda, vai estacionar ali apenas, pôr o carro no ponto morto, literalmente, nesses 3 jogos, mas muitas pessoas estão aí circulando nos bastidores, muito incentivo de clubes como o CAP, como o próprio Grêmio Novo Horizontino, o Clube do Remo, que podem estar ali direcionando alguma verba para o Cuiabá empatar ou vencer a equipe do Goiás Esporte Clube, visto que eu vejo o Goiás favorito nessa rodada. Pode até achar eu meio louco nesse sentido, o Goiás que vem de derrota emocionalmente muito forte para a equipe do CAP dentro do estádio Ale Pinheiro em Goiânia, mas eu vejo que o Goiás fora de casa, sem a pressão do seu torcedor, sem a pressão de estar jogando no estádio Ale Pinheiro, onde nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e 1 empate, ele vai conseguir ter um bom desempenho, uma boa performance, visto que o confronto entre Cuiabá e Goiás traz esse retrospecto favorável à equipe alviverde. Então eu vejo que o Goiás é favorito, por incrível que pareça, a vencer na Arena Pantanal, mesmo com incentivo ou não. Eu vejo que o Goiás chega mais forte, preparado para tentar um triunfo e trazer para os próximos 2 jogos, Grêmio Novo Horizontino em casa e o Clube do Remo fora, as possíveis vitórias para conseguir o acesso e regresso à Série A. Outro jogo que eu separei foi o Grêmio Novo Horizontino contra o Clube do Remo, que também chama a atenção. O Grêmio Novo Horizontino que vem de 2 empates consecutivos, mas ainda está ali na beirada do G4. É um time que sempre, ao longo das 2 últimas edições, foi um alugador de G4, sempre reservando a vaga para outros times, e eu não vejo esse ano ser diferente disso. Eu vejo que o Grêmio Novo Horizontino, mesmo com a mudança técnica do Anderson Moreira ter chegado lá, depois da saída do Loser, que iniciou o campeonato, eu vejo que o Anderson não vai ter forças para motivar esse time do Grêmio Novo Horizontino, que realmente, de fato, nas 2 últimas edições, alugou o G4, fez 64 pontos e não conseguiu acesso, e esse ano já está aí com 56. Para mim, eu creio que ele nem chega na casa dos 60, não vai conseguir o acesso, e o Clube do Remo é favorito a vencer lá, com o Guto Ferreira, conseguindo aí mais 3 importantíssimos pontos. Se não vencer, eu penso que dá um empate, não vejo o Grêmio Novo Horizontino fazer mais valia do seu estádio Jorjão, aonde foi um reduto muito forte
principalmente no primeiro turno, e eu vejo que o Clube do Remo é favorito também nesse confronto fora de casa. Se não ganhar, pelo menos o empate ele vai conseguir lá no estádio do Jorjão, e sabendo da importância que tem esses dois jogos fora de casa do Clube do Remo, que visita o Grêmio do Horizontino e o Avaí, e depois recebe o Goiás, o time que o torcedor está na emoção de conseguir pontuação logo, emoção e ansiedade de conseguir o acesso. O time está muito próximo. Nos 7 jogos que o Guto assumiu, em 21 pontos, o time conseguiu 19, uma marca muito forte, uma marca muito evidente e boa, mas que contrasta com a decepção de ter sofrido o gol no último minuto diante da equipe da Chapecoense nesse último confronto. E para finalizar os jogos da 36ª rodada, na minha análise, o CAP recebe o Volta Redonda. Volta Redonda, para mim, praticamente deu adeus à Série B, perdendo em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto, ainda mantendo-se na zona de abaixamento. Tem confrontos difíceis nessa reta final. Visitar o CAP nessa altura, nos campos sintéticos, um time que entrou no G4 motivado para se manter e conseguir o acesso, fica mais complicado. Eu vejo que o Volta Redonda será o confronto mais acessível para um time super favorito como o CAP, mais robusto, mais forte, emocionalmente bem, vem de 3 resultados positivos, né? Venceu o Amazonas, empatou com o Avaí, vence o Amazonas em casa e bate o Goiás, 7 de 9 pontos, vai conseguir agora mais um triunfo. O estádio vai estar lotado, o torcedor vê a possibilidade de não sair mais do G4, e é o que eu penso também, o Atlético Paranaense não perderá mais nenhum jogo até a reta decisiva. Tem Volta Redonda em casa, Ferroviária fora e o América Mineiro em casa. Para mim ele fará 9 pontos possíveis aí e conseguirá o acesso à Série A. Então Volta Redonda será o adversário para mim mais fraco e fácil de ser batido nessa 36ª rodada. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que também comunga da mesma opinião que eu, e fica atento aí para os próximos materiais e conteúdos desse canal. Muito obrigado por você ter estado aqui. Eu sou Danilo Dias, um ex-atleta de futebol profissional e agora comentarista da Rádio Band News FM, apresentador do programa Placar Esportivo na televisão Rede Fonte TV e também com pílulas esportivas na Rádio Positivo FM, frequência em Goiânia 99.1. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau.